Ok, bom dia. 6h44, domingo 21 de dezembro. Hoje não tenho, a partir das 6h30, o canal 247 à disposição para me prestar informações de jornalismo. Estou com uma xícara de café requentado de ontem, com preguiça de fazer um novo e agitado pela ansiedade de querer fazer logo esse vídeo, descarregar. Hoje é domingo, tenho um compromisso mais tarde, vou ver 2 filhos que eu tenho. Os 2 já são acima de 18 anos, mas são as pessoas próximas de mim com quem eu converso presencialmente. Mas assim, eu falei da xícara de café, mas eu falei dessa música, tá certo? Deixa-me lá, vou pedir licença aqui para Guma, tá certo? E vou ali ver, sabe? Me veio, levantei de manhã com essa música na cabeça, tá certo? Aí fui para a internet e verifiquei que ela é uma música cantada por um casal. Eu não sei em que ano eles se plantaram aí no mundo, tá certo? E fizeram esse hit, é de 75, tá dizendo aqui. Canta essa música a Dori Ghezzi. Ela nasceu em março, ela nasceu em 46, anos depois da grande Segunda Guerra ter terminado na Itália. Ela deve ter padecido e comido o pão que o diabo amassou. Não sei se ela é do norte, se ela é do sul. Eu tenho comentário a fazer sobre a língua que ela fala, o italiano. Quando a música me veio à cabeça, sabia eu que era noi due per sempre, mas eu queria meter o E no meio, e noi due per sempre, e noi due per sempre. Eu queria meter um E, né? Mas na verdade o título da música é só Noi due per sempre. E me ocorreu então, veja, quando eu quis ver essa conjunção, eu digo, é E ou é I, como é no espanhol, tá certo? E em português é uma conjunção, um conectivo, tá certo? E aqui eu posso fazer aí, sabe, uma digressão sobre a origem dessa língua, o italiano, tá certo? É uma língua falada pelo povo romano que se pôs ali na Península Itálica, conduzido pelo gene de Enéas, tá certo? Enéas que se arrancou, fugiu, sabe, correndo com medo de Aquiles, sabe, e de Agamenon, tá certo? E ali, sabe, quebraram um pau ali em torno de uma cidade, como é que chamava a cidade? A Guerra de Troia, tá certo? Nessa Guerra de Troia tem um cavalo, aparece um cavalo aí, sabe, aí produto da genialidade de um rei grego, tá certo? Cadê Homero? Homero escreveu uma obra. Qual foi a obra mesmo que Homero escreveu? Vou tomar café. Houve um rei-herói que acompanhou o Agamenon, o Odisseu, tá certo? E esse Odisseu, segundo dizem, ele era um guerreiro, mas não tinha as habilidades que tinha o Aquiles. O Aquiles era semideus, tá certo? Tinha ali a metade Deus, a metade homem, certo? A mãe dele jura de pés juntos, sabe, que ela foi comida por Zeus, tá certo? E foi essa explicação que ela deu para o marido dela. Não, 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 não. Foi Zeus. Ele é filho de Zeus. Para não dizer filho da puta. Rapaz, o ser humano é foda, tá certo? E esse cara nasceu com essa ideia na cabeça de que era um cara especial, tá certo? Era um mutante aí, sabe? Tinha mistura de genes humanos com genes divinos, tá certo? E era um cara habilidoso na porrada, na guerra, na espada, na lança, tá certo?
E lá ele fez um debate com o irmão de Párias. Como é de Párias, tá certo? Como é que chamava o irmão de Párias, hein? Eu tenho uma conhecida que tem um filho, o Arthur. Não, o Arthur é o outro, que tem um filho, sabe, que leva o nome do irmão de Párias. Eu não colocaria esse nome, tá certo? O cara foi assassinado por Aquiles, sabe? E o Aquiles era esse cara infernal, rapaz, sabe? Que matava todo mundo. Ele só tinha um problema, é que ele foi banhado, sabe? Nas águas de um rio lá para aquelas bandas ali da Grécia, sabe? O Estige, sabe? E eu não sei porque ele, sendo filho de Zeus, teve que ser banhado nas águas do Estige. Eu não sei como é que foi isso aí, tá certo? E a mãe dele, para fazer a imersão do corpo dele, bebê, certo? Segurou no calcanhar e se esqueceu, rapaz, de banhar, sabe? Nas águas ali, na água ali, sabe? O resto, né, da perna do cara, sabe? O tornozelo do cara. E ele ficou com um ponto vulnerável, rapaz, sabe? Porque a água do estígio deu para ele a imortalidade no resto do corpo. Ele poderia ser ferido, tá certo? É ele e o Logan, sabe? Que a pele, as carnes ali, sabe? Poderiam ser laceradas, mas depois elas se recompunham. E eu só sei dizer, rapaz, sabe que o Aquiles nasceu assim. E ele botou o Enéas para correr, o Enéas saiu correndo, sabe, com o pai nas costas, sabe, e foi bater ali na Península Itálica e ali, sabe, ali foi ficando, já havia outros povos por lá, sabe, mas ele foi ficando. E havia lá tem ali uma região, a região do Lácio, certo, ali, sabe, já havia outros povos por ali, sabe, falando, e havia o Lácio, e Lácio para cá, Lácio para lá, de Lácio nasceu latino, um povo que falava, sabe, a língua do Lácio, sabe, os latinos. E essa língua os romanos adotaram, sabe? Eu não sei porque o povo de Enéas, sabe, não falou ali a língua de Troia, tá certo? A língua fenícia, eu não sei porquê. Sei que eles trocaram de língua, rapaz, sabe? E essa língua foi levada ali para a Península Ibérica, tá certo? Mas antes disso, a Dori Guese, certo, com outro cara aí, o Wesley Johnson, vulgo Wes, certo? Wesley Wes Johnson, certo? E os dois se uniram num festival, no festival Eurovisão da Canção de 75. Eu não sei se esse é o mesmo festival que o Roberto costumava participar, tá certo? Eu não lembro direito essa história de festival. São eventos aí, eventos econômicos, eventos capitalistas, eventos de comércio. Recentemente agora, aquele cara que quebrou um pau de pica com as filhas do Silvio Santos, Zezé de Camargo, ele é cantor sertanejo e um tempo aí, sabe, há uns 20 anos atrás, eu ouvia música e gostava de algumas músicas dele aí quando ele se lançou, tá certo? Mas depois disso eu peguei nojo pelo cara porque ele se tornou um bolsonarista do caralho. Eu não sei como é que é isso aí, sabe? Como é que pessoas se tornam bolsonaristas, sabe? E professam essas crenças escrotas, tá certo? Crenças proto-nazi-fascistas, tá certo? Crenças, como é que chamava aqui? Integralistas, tá certo? Udenistas, eu não sei como é que é isso aí, tá certo? Esse cara, ele é de Goiás, tá certo? E chegou em Goiás, é imigrante ali em terras indígenas, sabe? Porra, é foda. E eu tomando aqui meu café requentado, mas eu falava da língua de Dori Guese US. Eu só sei que essa música está dizendo aqui é de 75. Em 75 eu já tinha saído de circulação, em 75 eu estava em Manaus. E essa música pode ter sido música de novela. Eu só sei que eu fiz o assobiado e o assobiado tá feito, tá certo? Eu vou me arrancando daqui dessa música da Dori Guese, sabe? E não quero mais saber. E vou me prender agora, eu vou chamar aqui o. Ontem, aí, sabe, ontem sábado, e eu perambulando pela internet, pelo YouTube, sabe, terminei por assistir mais tarde, já depois de 11 horas, depois de meia-noite, sabe, já então o dia, já domingo iniciado, tá certo, eu fui assistir o programa do Conde das 23 horas, sabe? No caso das 23 horas de sábado, sabe? E ali ele falava de acontecimentos. O Conde é o seguinte, bicho, ele levou aí, sabe, um socavão no estômago, sabe?
pendências históricas, sabe, de tempo de estudante, sabe, forçar aí uma situação judicial. Ele acusou o golpe e o golpe atingiu as economias dele, sabe? E hoje, a primeira coisa que quando ele faz, quando olha o programa dele, é apresentar o Pix dele pedindo ajuda e o pessoal aí dar uma colaborada. E ele é um cara industrioso, sabe? Tá na internet há muito tempo e tá aprendendo a lidar com o YouTube, tá certo? Aí eu fico olhando o desenvolvimento dele, sabe, ali, é cultural. Ele é um cara que é de letras, certo? Ele estudou letras e fala muito de linguística, fez mestrado em linguística, me parece que começou um doutorado e não sei se terminou em linguística, sabe? E eu penso que o cara só pode ser um cientista, um estudioso, sabe? Quando ele começa a ter produção acadêmica, certo? Eu não sei se ele tem produção acadêmica, não sei se ele já escreveu livro, eu não sei. Sei que eu estou aqui com a internet aberta, tá certo? O YouTube está mostrando aqui, eu não sei se é o meu histórico aqui, eu não sei que pô é esse aqui. Mas deixa me ver aqui rapidinho, porque na verdade eu queria fixar algumas notícias que o Conde apresentou ontem. Uma delas sei que foi sobre a crise na Venezuela. O Trump resolveu mais uma vez, sabe, fazer inversão ali, sabe, sobre o povo venezuelano. Rapaz, eu não sei como é que se tolera isso. Eu falava dos romanos, e os romanos faziam inversões, rapaz, inversões fora de Roma, tá certo? Ali na Península Itálica mesmo, sabe, depois ali marchando na direção do centro da Europa, sabe, na direção de outros povos. Ontem eu li rapidinho com o rabo do olho, sabe, ali, eu li ou ouvi, sabe, que o César, por exemplo, ele investiu na direção, foi um dos primeiros ali, sabe, eu queria me lembrar daqueles comandantes de guerra, sabe, daqueles, como é que a gente fala, dos chefes de guerra, não é bem chefes, tem outro nome. Quando eu falava do Gengis Khan ontem, eu lembrei, certo, que o Gengis Khan é um título de guerra, tá certo? É o maior de todos os cães, certo? E é um chefe de guerra. Mas a palavra não é chefe, tá certo? É uma outra palavra que não vem. Eu só sei dizer que o César foi uma dessas figuras aí. E lá entre os romanos, sabe, a designação era de cônsul, certo? Eles designavam o cara como cônsul, sabe? E esse cara podia fazer guerras afora, sabe? Eu só sei dizer que ele chegou, ele atravessou o Atlântico, foi bater ali na Inglaterra, onde hoje é a Inglaterra, tá certo? E lá havia povos originários e lá, sabe, ele botou para quebrar. E o fato é que nessas guerras, nessas incursões aí, sabe, de matança, eles sempre traziam riquezas, sabe, e obrigavam o povo que ficava para trás, sabe, a adquirir proteção e a pagar tributo por essa proteção, sabe? E esses arrecadados aí eram levados lá para Roma, tá certo? E dividido ali entre os senadores, tá certo? E assim aquele povo que ficava para trás em Roma, sabe, ia se servindo e adquirindo mais terras e, sabe, ia fazendo fortuna e aquela coisa toda. E assim é o ser humano, tá certo? Porra, bicho, é foda. Aí o tempo passa, sabe, e a barba cresce. E as coisas não modificam, os hábitos humanos não modificam. O Horta, sabe, e aqui é que está o detalhe, eu queria verificar aqui se eu acho aqui o vídeo do Horta, sabe, que eu assisti agora de manhã. De manhã que eu digo, de manhã que eu digo, cadê, onde é que está aqui? Eu sei que eu assisti um vídeo do Horta. Ô, bicho. Aqui está o início, certo? Cadê? Onde é que está? Cacete. Queria ver o histórico. Tá aqui o programa do Horta. Aperta o cerco do fascismo no mundo e no Brasil. É assim que o Horta designou o vídeo dele, tá certo? Eu gosto de assistir o Horta, sabe? É um intelectual gaúcho.
Aperta o cerco do fascismo no mundo e no Brasil. Petróleo e dinheiro como motor do autoritarismo. Interessante isso, porque veja, quando se fala aqui do autoritarismo, o Horta traz a categoria analítica autoritarismo para dentro da conversa, tá certo? E fatalmente ele vai falar daquilo que eu estava falando aqui dos romanos, tá certo? Do próprio Agamenon, rapaz, quando vai ali para cima de Troia, tá certo? Que era uma cidade fenícia ali no Mediterrâneo, tá certo? E ele se desloca ali da banda direita ali do oeste da Europa e atravessa o Mediterrâneo, sabe? E vai para aquelas bandas ali onde estava a cidade de Troia. Como é que chama aquela região ali de Troia, hein? É hoje onde estaria próximo da Turquia, se não for por onde está a Turquia hoje, eu não sei. Tem um nome ali que designa que agora não vem, tá certo? Eu só sei que esse Agamenon foi para lá. Mas veja, o que é que te estava falando aqui? Te estava falando de relações humanas. Aí eu pego, apanho o Horta, sabe, que fala assim, as relações humanas, elas são marcadas dependendo, sabe, se ela se dá dentro de um território, e aqui eu identifico o território da polis, por exemplo, tá certo? Na polis nós se terá, sabe, ali a polis aí traduzida como um reino, uma cidade-reino, ali na Grécia Antiga, tá certo? E hoje, no mundo contemporâneo, aqui o Brasil, por exemplo, a polis nacional, sabe, sim, a polis nacional, Brasil e seus estados e o seu povo, o seu território, tá certo? A gente de repente pega aí um povo que foi colonizado e, sabe, aí resultado de uma mestiçagem, de europeus com nativos, com povos originários daqui, tá certo? E povo negro trazido da África. Mas assim, aqui falando, então veja que dentro de um território se dão relações sociais humanas, e num primeiro momento você tem a sociedade e se opondo a essa sociedade você tem um indivíduo, tá certo? E dentro da polis você tem a polis, se opondo à polis você tem o cidadão, tá certo? E quando se fala então de sociedade e de polis, são duas categorias analíticas diferentes, tá certo? A polis se relaciona com o indivíduo da espécie, tá certo? E já a polis se vai relacionar com não mais com o indivíduo e sim com o cidadão. Então veja que nós estamos em dois planos diferentes de análise, onde a sociedade traz o referencial biológico, creio eu, tá certo? O biológico de natureza, e na polis você já traz aí um melhorado dessa sociedade, sabe, uma especificidade humana, uma especificidade cultural, digamos assim, no geral, tá certo? E onde ali você identifica um determinado povo. E na polis se estabelecem as relações que o Horta fala, ditas políticas, tá certo? Na sociedade se tem as relações sociais no geral. Já na polis, as relações são relações políticas que se dão entre os indivíduos que compõem que compõem ali o povo que habita um certo território, tá certo? E essas relações são chamadas de relações políticas, tá certo? Só que entra agora o viés do autoritarismo que o Horta falou também ontem, designou ontem como hierarquismo, tá certo? Onde na sociedade, dentro de um território, dentro de uma polis, essas relações sociais se materializam de acordo com uma ética, tá certo? Que estabelece de um lado os que têm riquezas, os que têm títulos, os que têm propriedades, os que fazem o governo, os que fazem o mando, os que dão ordens, tá certo? E que submetem os outros, que oprimem os outros, tá certo? E então nós temos uma sociedade onde a relação que domina é uma relação de opressão, de dominação, tá certo?
E assim, haverá sempre a possibilidade, a liberdade individual ali de cada um, sabe, será sujeita a ameaças de dominação e de opressão. E autoritarismo e hierarquismo tem a ver com essa situação de exploração, do homem pelo homem, sabe, do ser humano por outro ser humano. E o Horta ontem ele fez questão, e isso me chamou a atenção, de que há relações humanas dentro do território da polis, relações em presença e relações em ausência, tá certo? É como se admite esse princípio na linguística, de acordo com o estruturalismo, tá certo? As relações em presença são aquelas relações ali estruturais ali num certo momento, tá certo? E as relações em presença são aquelas relações que atraem o passado, sabe? O passado próximo e o passado remoto, tá certo? Para dizer que a gente não pode, para dizer que são relações históricas, certo? Relações no tempo e no espaço. Relações no tempo e no espaço que justamente sabe, se projetam e se diluem no comportamento e na cultura e na cabeça das pessoas, tá certo? Eu achei interessante essa reflexão. E num certo momento a, o Horta fala, sabe, que coisas que aconteceram, por exemplo, no século XX, sabe, elas não se replicam de modo idêntico, sabe, no presente, no contemporâneo, na atualidade, sabe, do momento, tá certo? E ali, sabe, os valores eles mudam, tá certo? Então, por exemplo, aí eu penso que nesse ponto o Horta, sabe, ele dá uma quedada, sabe? O Horta conheceu Max Weber, o Horta conheceu Pierre Bourdieu, sabe? Conheceu, estudou ali, sabe? O Foucault estudou Marx, sabe? E num certo momento, quando ele fala de Marx, sabe? Ele me parece que ele treme, sabe? Se caga de falar, sabe? Das categorias com as quais o Marx analisou a realidade, principalmente a categoria de luta de classes, está certo? E me parece que ele tem assim, sabe, ele dá uns vacilos, sabe, e ele teme encarar, sabe, o público dele, né, do canal dele, tá certo? Quando fala de Marx, sabe, então ele pega macio, pega de leve. Por exemplo, a mim, tá certo? Quando ele fala, eu fico olhando, arregalo os olhos para cima dele, sabe, para saber o que ele vai falar. E ontem, quando ele falou dessa questão do autoritarismo, a questão do hierarquismo, a questão das relações sociais, de exploração, ele procura dar uma outra coloração, assim, sabe, para essas relações que nós temos aqui no Brasil. E quando se fala aqui no presente, o que nós estamos vivendo, veja que o tema dele é o fascismo no mundo e no Brasil. E o fascismo é uma categoria, é um conceito que envolve acontecimentos ali no começo do século XX, ali nas primeiras décadas do século XX, ali, sabe, principalmente na Europa e na Alemanha de Hitler, e também ali na Europa e na Itália de Mussolini, tá certo? E ali coisas aconteceram, tudo pressionadas por motivos econômicos, e aí é que está o ponto. Me parece que hoje a revisão do Horta, sabe, carece de se misturar um pouco com um certo identitarismo, sabe, não sei se eu estou enganado a respeito disso. Ele não aceita a luta de classes como sendo um movimento econômico puro, tá certo? Mas talvez a luta de classe como sendo um elemento ou um traço dentro do conceito que identifica o ser humano, o cidadão da polis hoje, tá certo? Então ele dá uma aguentada no conceito de luta de classes e traz à presença, sabe, outros elementos, outros traços de identidade do ser humano moderno, contemporâneo, do século XXI, sabe, para explicar aí, sabe, esses problemas que a gente vive hoje no Brasil. Explicar, por exemplo, sabe, o movimento que fez o Malafaia outro dia. Deixa eu dar uma voltada aqui, tá certo? No meu. Aqui, deixa me ver, quero ir um pouco mais além.
Eu quero pegar aquela onda que aconteceu com Sóstenes Cavalcante. É Cavalcante o nome do cara? Quando ele fala, tá aqui, Sóstenes Cavalcante chora após investigação encontrar encontrar dinheiro no apartamento dele, rapaz. O Sóstenes, sabe? O Sóstenes é um fudido, sabe? Um cara que veio, me parece, da Paraíba. Não estou bem certo, um nordestino, tá certo? Um cara que se aventurou pelo mundo das igrejas, sabe? Pelas organizações de igrejas religiosas, como fez aquele cara, sabe? Que veio, que saiu de Goiás, me parece. Como é que chama ele, hein? E que se meteu aí no cultismo, mas antes se meteu em igreja, e se metendo em igreja se meteu em trapalhadas, sabe? E hoje ele é um coach que batiza, certo? Para a fúria do Malafaia do Silas, tá certo? Como é que chama ele? É um cara aí, sabe, que está aí passando a perna nos outros, e o Sócrates vem aí, sabe, como todos aí que se metem na política, que se metem na água, sabe, são um bando de passadores de perna, rapaz, são caras que se envolvem com ideologia, são caras que querem extrair dinheiro, tá certo? Essa é a questão, sabe, e o Lula, ele treme, sabe, o Lula treme, sabe, quando fala dessas coisas aí, porque acha que falar mal da política, até o puto mesmo, daquele cara, como é que chama ele, aquele veterano do PT, como é que chama ele, sabe, fica aí gemendo, sabe, gemendo quando se fala da democracia, tá certo? Eles não querem saber da luta de classe do porradal, rapaz, como fizeram ali, sabe, na França, sabe? Quando ali os girondinos se associaram, sabe, com os jacobinos, sabe, e se associaram com os sanculotes, tá certo, e foram pra porrada contra os nobres, contra ali a igreja católica, tá certo? Na França eu tô falando, tá certo? Em Paris. E saíram com uma porrada fedorenta, rapaz, sabe? E depois esse movimento ele foi dominado, mas a mesma coisa aconteceu ali na Rússia que, sabe, tinha acabado, estava fazendo guerra ainda, sabe, ali com a Alemanha e junto com mais quem é com ali o Império Austro-Húngaro, sabe, contra a Inglaterra, contra a França, sabe? E eu não sei, rapaz, eu acho que os Estados Unidos já tinham se metido ali na Primeira Grande Guerra, eles já tinham feito um ensaio ali, sabe, para entrar no porradal também, sabe, que eles gostam de porrada. Mas o fato é que o mundo, ele lida, sabe, o ser humano, então, eu vejo, como é que chama o cara? Eu estava querendo me lembrar aqui, não vou lembrar o coach, certo? Mas o fato é que as pessoas, sabe, no mundo da matéria, sabe, aí, sabe, no mundo do concreto, sabe, desenvolve atividades aí para pôr comida na boca todo dia, rapaz, que não é fácil botar comida na boca todo dia, sabe? E aí, sabe, e se perdem, sabe, se perdem nas finalidades, sabe, se perdem na humanidade, se perdem nos objetivos, tá certo? E passam a exercer, como diz ali o Horta, sabe, o autoritarismo, sabe, e como ele falou no programa, o hierarquismo, tá certo? Quando os seres humanos se põem, sabe, com mais valor que os outros, mas é tudo questão de argumento, é tudo questão de retórica, é tudo questão de linguagem, sabe? Linguagem de dominação, sabe? Para ir passando, para ir levando, tá certo? Para se justificar. Eu estava assistindo um vídeo ontem sobre os marechais de Hitler, sabe? E um deles lá, não vou lembrar o nome agora, tá certo? Mas que ali o projeto do Hitler, sabe? De invadir ali a Sibéria, sabe? A Rússia, não bem a Rússia, mas a União Soviética, liderada por Stalin, tá certo? E ele se deu mal porque ali, sabe, o território, a natureza foi dura demais, sabe, com os exércitos nazistas, tá certo? E havia ali generais e marechais ali de formação, sabe, que aprenderam a fazer guerra estudando a guerra, tá certo? E esses generais foram para dentro do território russo e se foderam, tá certo? E no final foram ali, sabe, presos, feitos prisioneiros, foram julgados, etc e tal, e eles querendo ali justificar, sabe, a razão pelas quais eles faziam a guerra e rebatiam as acusações, dizendo que eles não tinham culpa, que eles eram apenas militares. Eu digo, agora, porra, fazer guerra, bicho, fazer guerra tem justificativa, sabe, exercitar autoritarismo tem justificativa, praticar hierarquismo tem justificativa? Não tem, bicho, sabe? Não tem. Agora o diabo é que quem era julgado, sabe, eram os marechais, e havia os julgadores também, e marechais e julgadores, sabe, ali, franceses e ingleses, eram todos ali, rapaz, sabe, gente aí, sabe, do mesmo naipe, sabe,
Todos esses seres infernais de guerra, sabe? Seres que fazem a guerra, tá certo? E no fundo, eles criam uma ética, a ética de guerra para justificar, tá certo? Mate-me, mas mate-me com carinho, certo? Kill me softly. Ora, porra. Não pode ser desonesto na morte, rapaz. Tem ali, como é que chama ali, sabe? O tratado, a Convenção de Genebra, tá certo? Que rebate os crimes de guerra. Ora, crime de guerra, porra, o que é a guerra se não um crime, tá certo? Porra, vão se fuder, caralho, sabe? Ora, porra, cara, eu estou com 31 minutos de vídeo, falei pra Dedéu. Então, assim, eu vou ficando por aqui, tá certo? Eu acho que eu vou chamar esse vídeo, a última palavra que me veio aqui foi a Convenção de Genebra. Eu vou chamar esse vídeo de Genebra em homenagem, sabe, essas confusões todas aí do Killing Me Softly, certo? Mate-me com carinho, caralho. Porra, vão se fuder, caralho. Eu vou ficando por aqui, vou dizendo que meu nome é Ernest, caboclo falador, rapaz. Quem fala muito dá bom dia a cavalo, neste tremendo domingo, sabe? Às 7h15, sabe? Dia 21, tá certo? Daqui a 4 dias tem uma festa aí, sabe, de Natal. Eu não acredito no Natal, eu sou católico, mas não professo mais o catolicismo, não professo a religião cristã, tá certo? Não professo religião nenhuma e não vou me dobrar, sabe, a esse costume aí, sabe? Os meus afetos estarão, tá certo? Aí, sabe, atentos, tá certo? Mas não se materializará, sabe, em presentes. Bom dia a todos. Quem fala muito dá bom dia a cavalo, eu já falei, rapaz, bom dia.